Essa palavra é o não. Hoje a gente vai falar sobre o poder do não. Então, fica ligado aí, viu? Ó, você tem facilidade de dizer não? Pra quem que você tem dificuldade de dizer não? Eu tenho dificuldade de dizer não pra ti. Sério? Sério. Tu acredita? Eu tenho dificuldade de dizer não também pras crianças. Para as crianças eu tenho uma dificuldade. Eu fico, vou machucar. Né? Mas aí a gente tem que agir como o Sim. pai, a gente tem que pensar no nosso lado também. Além disso, se tu pudesse ser excelente em alguma coisa, o que que seria? Porque pra gente ser excelente em alguma coisa, foco em uma única coisa, a gente tem que dizer não pra todas as outras. Eita, que é forte, hein? É para refletir, hein? Ó, até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza ali das coisas mais importantes que são na tua vida quando tu começar ali a dizer não para aquilo que é mais supérfluo. Fechado? Então fica até o final aí que eu tenho certeza que você vai se empolgar nesse assunto. Bora lá. Ó, a gente trouxe uma pesquisa aqui dizendo que quase 40% das nossas escolhas são inconscientes. Elas se tornam hábitos. E aí eu lembrei, inclusive, eu deixei até anotado que escovar dente, por exemplo, é um hábito e a gente não pensa sobre a execução, todos os detalhes, coloca pasta, não sei o que, escova. A gente não pensa nisso. Então ela se torna um hábito. E por que isso se torna um hábito? Por que isso é tão importante a gente deixar também no hábito? Porque a gente não gasta energia. E aí quando a gente não gasta energia nessas coisas que são automáticas, a gente começa a focar, de fato, em coisas que não são automáticas, que a gente precisa de energia. Caramba. Eita, foi lá no Engatou fundo. aí, né? Já começou, né? É isso aí. Então, tem coisas que realmente são necessárias, escovar o dente, Uhum. dirigir. Então, logo quando a gente vai aprender a dirigir, é uma dificuldade. Eu lembro que eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que me concentrar aqui no volante, aí tem que ter a marcha, tem que ter aqui os pedais. Olha pra frente, né? Olhar pra frente, então é muita coisa, né, pro cérebro assimilar tudo. Não fale com o motorista. E se a gente estiver no mapa, estiver procurando, a gente abaixa o som do carro, né? Pra poder a gente olhar direito. Eu lembro que eu segurava o volante com tanta força. Caramba, tava pra arrancar, saia Tava pra suada. arrancar. Ficava suando, a mão transpirava, assim. Mas era porque tinha que ter a concentração em várias coisas. Mas depois que vira um hábito, ixi, dá pra fazer tanta coisa, né? Dá pra fazer até mais do que só dirigir, né? Vamos voltar aqui, senão a gente vai se entregar. Ei, pessoal, olha só. 75... É muito besta, olha. 72% das pessoas relatam que têm dificuldade em falar não. Isso é uma pesquisa, tá? Caramba, E é muita gente. É. 72% relatam que tem dificuldade de dizer não. Agora, por quê? Por quê? Ai, vai. Medo. Medo. A gente tem medo de dizer não por 2 motivos principais, eu creio. O primeiro é chatear outra pessoa. Uhum. E o segundo é da pessoa ficar achando que a gente é uma pessoa má ou não quer colaborar. Então, para mim, são esses 2 motivos principais. Legal, porque isso tem ligação com a necessidade de afeto, necessidade de aceitação, necessidade de ter uma imagem positiva. E o que as pessoas também não conseguem captar aí é que o não é negar a pessoa. Quando a gente diz não, a gente não está negando a pessoa. A gente está negando um pedido, porque lá na frente, isso já aconteceu várias vezes comigo, dizer sim e depois ficar se arrependendo. Ou então ficar a semana toda pensando, meu Deus, qual vai ser o motivo que eu vou inventar para dizer que eu não posso mais fazer aquilo. A gente tem medo de decepcionar a pessoa, né? E acaba se decepcionando no final das contas. Porque a gente acaba dizendo sim pros outros e dizendo não pra gente. Tem uma frase que diz isso, né? Tem. A gente ia chegar lá, mas a gente pode antecipar. Tá adiantando aqui as coisas, né? Que diz assim, todas as vezes que você está dizendo sim pra alguém, você está dizendo não pra você mesmo. E às vezes o corpo tá gritando, dá uma dor de estômago, o peito acelera, dá uma suadeira enorme, o corpo tá falando assim, ó, ei, amigão, diz não. E aí você, sim, cara, fala, o teu corpo tá gritando, você tá desesperado para dizer não, então fala a verdade, né? Mas aí a pessoa não consegue ou não quer decepcionar o outro ou manter uma imagem positiva, ela vai lá e diz sim. E agora, pensando bem, eu acho que tudo é um pouco de egoísmo. Porque, pensa bem, se tu não quer decepcionar outra pessoa, no fundo, tu quer ser o bonzinho da história.
Então é pensando em você. É sempre pensando em você. Se parar pra pensar, assim, numa parada mais ampla, na verdade, a gente não tá preocupado muito com o outro. A gente tá preocupado com a gente mesmo. Com a nossa imagem, Com a nossa imagem. Olha só, autoimagem, né, cara? E a gente tem mais dificuldade de dizer não para as pessoas mais próximas. Exatamente. Para marido, esposa, mãe, pai, filho. Caramba. Alguns amigos. Alguns amigos que são realmente amigos, né? É difícil dizer não. Mas, na maioria das vezes, é importante falar o não, até para que a pessoa se posicione, né? Eu me posicione. Ela também assuma uma responsabilidade, porque às vezes ela tá querendo até se aproveitar da gente, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Exatamente. Não? Ó, tem uma história aqui que, só para complementar, na verdade, assim, se o não for óbvio, que é a história, na verdade, das compras que a gente fez ontem, né? Se o não for óbvio, beleza. Agora, se o não for uma dúvida, aí, na verdade, é o contrário, né? Se o não for óbvio... Se o não for um sim óbvio, aí beleza. Agora, se a resposta, fora isso, ele deve ser uma resposta não. Então, ontem, para exemplificar, a gente foi comprar algumas roupas e a gente tava na dúvida de trazer uma certa quantidade, um certo tipo de roupa lá. E aí a gente ficou assim, cara, o que a gente precisa agora? É isso? Era um sim óbvio. E a gente foi lá e comprou. Agora, o outro tava na dúvida, aí era não. Era não. Então, quando for, falem. Isso acontece muito com... Eu não sei se a maioria é mulher, mas quando a gente vai, por exemplo, no shopping, a gente vê uma sandália, vê um sapato, vê uma bolsa, vê uma roupa e compra pela emoção ali. E ainda mais quando a vendedora consegue te persuadir, né? Sim. E aí a pessoa vai ali, vai... Cara, chega em casa, tu experimenta de novo. Tu vai achar o ó, tua roupa. Tu vai achar o ó, teu sapato, tua bolsa. Tu não vai gostar, vai ficar encostado ali. Aí ainda vai criar... E se a roupa for cara, se o objeto for caro lá, tu ainda vai ficar apegado ainda mais por causa do valor. Olha só que louco. Caramba, isso é forte mesmo. E aí tu não vai querer vender por um preço mais baixo, aí vai ficar ali, criando mofo. Sim. Que doideira, né? Que doideira. A gente acaba entrando num jogo que a gente acaba se prejudicando, né? Sim. A gente acaba se prejudicando porque a gente não quer dizer não, a gente acaba dizendo sim. Então, se não for um sim óbvio, essa é a frase que eu tava tentando ler faz uma meia hora que não tava conseguindo. Se não for um sim óbvio, a resposta deve ser não. Então, cara, na boa, se o teu corpo tá falando, se tu tá sentindo que não é pra fazer aquilo, cara, não faz, velho, não faz. E aí tem a história, o não certo, dito na hora certa, pode mudar a história. Eu anotei aqui porque tem uma mulher chamada Rosa Parks, que ela morava nos Estados Unidos, e ela, através do não dela, ela mudou a história. Começou a desencadear a mudança da história, porque naquele tempo, isso faz muitos anos aí, naquele tempo... Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Os negros, eles eram segregados dentro dos ônibus. Então, olha só a separação. Essa história é forte. É forte. Então, os negros, eles tinham que ficar em determinado local no ônibus. Na parte de trás. Na parte de trás, né? E aí, quando ela sentou numa cadeira que era, entre aspas, rotulada e determinada para os brancos, um branco foi lá e falou assim, ó, eu tô querendo sentar aí, você sai, você vai pro seu lugar. E ela falou, não. E ela acreditava fielmente que aquela seria a última vez que ela seria humilhada. E aí, desde aí, começou a desencadear todo um processo de luta contra o racismo. Nossa. Caramba, que forte essa história. Então, olha só. Ela precisou se posicionar, ela precisou se arriscar, ela precisou falar o não para poder desencadear todo um processo de mudança da história através da luta contra o racismo. Serviu para inspirar muitas pessoas, porque pensa só, um ônibus onde, em detalhe, a parte de trás, os negros podiam sentar, mas se um branco quisesse sentar e não tivesse espaço para ele na frente, o negro tinha que se levantar para dar espaço. E nessa história, o motorista do ônibus parou, porque gerou uma confusão. As outras pessoas que também eram negras, que estavam no ônibus, viram aquele movimento. Se motivaram com aquilo. Se motivaram. E, para resumir a história, eu acho que ficaram uma semana, eu não lembro quanto tempo, mas ela não pegou mais ônibus até resolver essa questão, né, dessa separação. E aí, isso inspirou outras pessoas também a se posicionar e não aceitar mais aquela condição. Então, foi uma mulher muito corajosa e foi através de um não bendito na hora certa que ela inspirou várias pessoas e deu
como é que se possa Desencadeou dizer? aí. Desencadeou, exatamente. Esse movimento aí Uhum. é bastante grande, né? Sim. Qual é o nome da pessoa que... Martin Luther King. Isso. E ele até fez um discurso poderoso lá no I Have a Dream, lá na frente de uma multidão, porque ele tinha um sonho de ver esse processo de luta contra o racismo, contra questões raciais, serem dissipadas, né, na verdade. Então, caraca, ele fez um discurso poderosíssimo e tinha esse título, I Have a Dream. Legal. Caramba, olha. E, ó, não se trata de fazer mais, mas de fazer a coisa certa. E foi exatamente isso que a Rosa Parks fez. Ela não fez muita coisa, ela fez uma coisa simples, era a coisa certa. Para ela acreditava naquilo. Era, de fato, dizer não. Então, se tem alguma coisa hoje que faça sentido você dizer não, o que seria isso? O que hoje você pode dizer não para que você possa se libertar de alguma coisa?